e nós vamos falar hoje sobre o reino de Deus. O reino de Deus. Eu quero falar sobre o reino e eu quero dar explicar algo para os irmãos que vai ficar nítido durante a mensagem, essa separação entre reino e império. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Uma coisa é um rei, outra coisa é um imperador. Então, porque quando nós falamos de reino, nós estamos falando de um reino local. Assim, o conceito tradicional de reino é um rei que governa sobre uma nação. Então, aquela nação que está debaixo do governo daquele rei é chamada de reino. Então, todas as terras daquela nação pertencem ao reino. Tudo pertence ao reino. Eu lembro quando eu tive pela primeira vez na Inglaterra, e eu ficava encantado assim, de ver tantos animais silvestres assim, e ninguém mexia com aquilo, tinha um respeito pelos animais. Eu até pensava que era uma concepção ecologista, né, de ecologia. Nas cidades do interior da Inglaterra, né, você tinha ali muitos trechos de rios, de pequenos rios, não, aquilo córregos para nós aqui em Goiás, aquilo é córregos, né, são córregos, mas eram córregos, na sua maioria, navegável por pequenas embarcações. Então tinha muitos animais, tinham gansos, tinham patos, esquilos, coisas, e ninguém mexia naquilo. E eu perguntei assim para uma pessoa de lá, perguntei para ele assim, por que vocês respeitam tanto esses animais? Porque aqui, nosso conceito aqui brasileiro, né, assim, os caras matam sem saber porquê, né, às vezes nem para comer. Então, as pessoas veem aqui tanto de animais, patos, gansos, aves exóticas, assim, e elas não tinham medo das pessoas. E eu perguntei isso para um britânico, e ele falou para mim assim, olha, todos os animais que você está vendo aqui pertencem à rainha. Todos. Tudo que você está vendo aqui pertence à rainha. Então, tocar nisso é tocar na rainha. E aí eu pude entender um pouco o respeito disso. Então, eu estou trazendo isso para os irmãos para trazer um conceito de reino. No reino, o rei, ele é o senhor daquela nação. Quando nós falamos de império, e os romanos vão trazer um novo conceito para nós acerca de império. Império, na cabeça do romano, o império ele é muito maior do que o reino. Então, o imperador está acima do rei. Porque no conceito romano, o imperador é um senhor de reis. Porque o Império Romano subjugou a Grécia, a Macedônia, a Turquia, toda a Europa ali, né, chegando até mesmo ao Reino Unido, a Irlanda, pegando os povos germânicos, toda a costa do Mediterrâneo, a parte europeia, a África, a Ásia, chegando até mesmo a porta da Índia, né? Então, o Império Romano, e ali tinha vários reis, assim como Nabucodonosor, depois com Alexandre, o Império Grego, o Império Medo e Persa, com Ciro. Então, todos eles eram governantes de reis, eles dominavam sobre reis. Então, na cabeça do romano, o imperador é rei de reis. Então, no conceito romano, ele muda a cabeça um pouco de reino. Reino, na cabeça do romano, está acima. O império está acima. O império é formado por vários reinos, podemos assim dizer. E eu vou falar isso para os irmãos, e no final nós vamos
trazer isso aqui à tona para você entender o Evangelho, coisa que nós queremos compartilhar com os irmãos. Então, eu vou começar com os irmãos em Mateus, capítulo número 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A pregação de João Batista, dos apóstolos de Jesus, sempre vão gerar nessa temática. Arrependam-se para que vocês entrem no reino de Deus. No reino dos céus, reino de Deus. São expressões sinônimas, né? Quando Jesus vem, no capítulo 4 de Mateus, no versículo de número 17, diz assim a palavra de Deus, Mateus 4, 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Deus vai governar sobre isso aqui. Deus vai reinar sobre isso. Interessante que no conceito de Deus, a Bíblia não coloca, falando para o seu povo especificamente. Quando você vai fazer epístola, usa muito sim uma outra expressão, mas no Evangelho sempre vai usar a expressão de reino, porque para Deus só há um reino, o reino dele. Não há outro reino, há apenas um reino, o reino dos céus, cujo Deus governa, Deus reina sobre os céus e terra, e Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Então, Jesus começou a pregar lá dizendo: arrependa-se porque está próximo o reino dos céus. Quando você vê na oração do Pai Nosso, Jesus falando, né? Venha a nós o teu reino, que o reino de Deus desça e governe sobre a terra. Aqui no Mateus mesmo, continuando no capítulo 4, no versículo de número 23, fala assim: Jesus percorria toda a Galileia. Então aqui fala de Jesus evangelizando a região dele, a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Então Jesus, a pregação de Jesus, o tema de Jesus era: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou até vocês. O reino de Deus veio sobre a sua vida, então é necessário que vocês se arrependam. Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, Evangelho de Lucas, no capítulo número 4, versículo 43, a Bíblia diz assim: Jesus, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também em outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. Então Jesus tinha uma missão, Jesus tinha um objetivo. Ele sabia que ele se encarnou, o verbo se fez carne. Jesus veio aqui para nos trazer uma mensagem. Jesus tinha uma pregação, irmãos. Jesus só pregava um tema, a pregação de Jesus só tinha um tema: era o reino dos céus. Arrependam-se porque o reino de Deus é chegado, e você precisa nascer de novo, você precisa ser transformado em uma nova criatura, para que você entre nesse reino, que é um reino invisível. Jesus falou: o reino de Deus, o meu reino não é deste mundo, né? Não é o tipo de governo que nós vemos aqui. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Lá em Lucas, no capítulo número 9, Jesus continua dizendo: vou bombardear os irmãos com essas referências, para que isso realmente possa entrar nas nossas mentes. Capítulo 9 diz assim, versículo número 1 e 2: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças, também enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então olha só,
Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele falou: eu dou autoridade para vocês, vocês vão expulsar demônios, vocês vão orar pelos enfermos, vocês vão fazer milagres em meu nome, vocês vão sair proclamando o reino de Deus, vocês vão anunciar o reino de Deus. Então eu dou para vocês autoridade, para que vocês preguem o reino. Então, e vê que essa autoridade estava submissa a essa mensagem. Vou repetir: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curar doenças, também os enviou a pregar o reino e curar os enfermos. Essa é a mensagem, essa é a nossa autoridade, irmãos. Nós só temos autoridade como cristão se nós entendermos isso. Se nós entendermos que nós temos uma missão, nós temos um chamado, nós temos uma vocação, que é proclamar o reino dos céus. Jesus não, presta atenção, Jesus não te salvou para você ir para o céu. Tem gente que acha que tudo que Jesus fez, Jesus veio, se encarnou, morreu, deu a vida dele por nós, foi para te dar uma vida boa, para que lá na eternidade você fosse para o céu. Meu irmão, isso é um equívoco. Isso é um erro, isso é uma heresia, e isso é até mesmo uma desgraça, porque isso faz com que as pessoas não assumam as suas responsabilidades em vida. Você transfere tudo para o futuro, sendo que Jesus não morreu por isso. Jesus morreu para que eu e você fôssemos sacerdotes dele aqui na terra, e proclamássemos o evangelho dele aqui na terra, e levássemos os perdidos a se tornarem filhos de Deus. Então eu fui salvo por Jesus para poder ministrar o evangelho de Deus, proclamar o reino de Deus. Essa é a nossa missão. Foi para isso que Jesus morreu, foi para isso que Jesus nos salvou, para que eu e você tivéssemos autoridade sobre todo tipo de enfermidade. Foi isso que Jesus falou, e que nós muitas vezes não entendemos. Nós não entendemos. Em Lucas, aí, no capítulo número 8, versículo 1, fala assim: e aconteceu depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos. Então Jesus pregava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, falando do reino de Deus. Essa era a missão dele. Esse era o propósito dele: pregar o reino de Deus. Essa era a missão. E Jesus era muito focado nisso. Quando nós lemos o capítulo 9 de Mateus, Mateus 9, olha só o que diz a palavra de Deus aí em Mateus capítulo 9. Quando você presta atenção nesses versículos, parece que há versículo número 35, parece que há um desespero de Jesus. Olha só, Mateus 9, 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Irmãos, preste atenção no que esse texto está dizendo aqui. Nós vamos continuar. Vou repetir: e Jesus percorria todas as cidades. Você vê que ele não parava, é o tempo inteiro andando, pregando, falando acerca do reino de Deus. As cidades e aldeias, ensinando as sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doenças, enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A sensação que quando eu leio esse texto, é aquela sensação de desespero. Você está trabalhando, você está dando sua vida dia e noite, você está se entregando
completamente ao Evangelho, à missão, e parece que é muito pouco. Parece que a colheita é muito pequena. E ele trabalhando aqui, você nota assim, uma sensação assim, de desespero, de Jesus correndo contra o relógio. Ele diz, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você vê o desespero, Jesus vendo aquelas pessoas, todo mundo desesperada, pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, pessoas enfermas, pessoas aflitas. Ele falando como ovelhas que não tem pastor, sem direção, sem rumo, sem propósito. Irmãos, isso aqui foi só naquela época ou isso aqui é o mundo que nós estamos vivendo hoje? Olha só, e aí, as pessoas responsáveis por proclamar o Evangelho se omitem da sua responsabilidade. Ele está dizendo aqui, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Há um desespero de Jesus, falando, gente, falta gente para pregar o Evangelho. E as pessoas que nós temos aqui não estão dispostas a pregar o Evangelho. E ele diz aqui, Jesus faz um pedido desesperado para os seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus Cristo? Amém? Olha o pedido desesperado aqui, versículo número 38. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mandem trabalhadores para a sua obra. Jesus, irmão, nós estamos vendo aqui um pedido de oração desesperado. Um pedido de oração desesperador. Jesus está falando, gente, ore para que Deus mande pessoas para proclamar o Evangelho. Ore para que Deus levante pessoas que anunciem o Evangelho. Ore, e às vezes você acha assim, não, mas eu não nasci com o dom de pregar, eu não tenho eloquência, eu não sou um pregador, eu não sei fazer, eu não conheço as regras de homilética, de hermenêutica, eu não estudei para isso, eu não sou... Irmão, não interessa, não precisa disso. Precisa, muitas vezes, só de um abraço, uma palavra de conforto. Posso orar com você? Posso ir na sua casa? Posso falar com você pessoalmente? Posso te ligar? Posso orar com você, com sua família? Você quer falar algo? Somente emprestar um ouvido. Um ouvido. Não é possível que você não sabe falar nada de Jesus. Não é possível. E por isso que dá um desespero aqui em Jesus. Gente, ore para que o Senhor da seara envie trabalhadores. Porque a seara é grande. A seara é grande. As igrejas estão lotadas, existem muitos frequentadores. Mas quantos entendem a sua missão, a sua vocação de proclamar o Evangelho do Reino? Jesus, nos Evangelhos, ele conta 14 parábolas. 14 parábolas. E as parábolas têm esse objetivo, né? De trazer mais revelação, mais instrução, de tornar mais claro verdades espirituais. Todas as 14 parábolas de Jesus é acerca do reino de Deus. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear, a um homem que edificou uma casa sobre a rocha. O reino é como um homem que lançou uma rede ao mar. Todas as parábolas de Jesus falam do reino dos céus. Todas. Quando Jesus morreu e ressuscitou, e você vai ver isso em Atos capítulo número 1, versículo 3, Atos 1. Olha só que fantástico, irmão. Jesus morreu, ressuscitou, aparece aos seus discípulos. Livro de Atos, capítulo número 1, versículo 3. Olha só. Depois de ter padecido, morrido, né? Jesus se apresentou
vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu aos apóstolos, ficou 40 dias falando só de uma coisa: o reino de Deus. O reino de Deus. Por isso que Paulo fala isso: pois eu decidi não saber nada entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Jesus só falava do reino de Deus. Jesus só falava do reino de Deus. E a gente vê hoje uma igreja que está tão envolvida com tantas outras coisas, que não tem nada a ver com o reino de Deus, que não edifica em nada, que não edifica a sua vida, não edifica a sua família, não edifica a sua fé, não edifica o seu casamento, tantas coisas, porque você não se envolve com aquilo que é a prioridade de Deus, aquilo que é a prioridade do reino de Deus. Falar do reino de Deus. Os apóstolos, depois que Jesus ressuscita e é assunto aos céus, você vai ver no livro de Atos, no capítulo 8, e no versículo número 1, olha só, diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12, perdão, capítulo 8, versículo 12, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tantos homens como mulheres. Qual que é a pauta do evangelismo? O reino dos céus. O reino dos céus, arrependa-se dos seus pecados. Só Jesus pode perdoar seus pecados, Jesus morreu por você, Jesus pode transformar sua vida. Não há vida fora de Cristo Jesus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E o reino de Deus já é chegado a nós. E que hoje o único pecado na humanidade é rejeitar a oferta de Deus por nós. É rejeitar o que Jesus fez por nós, dando a sua vida. Jesus perdoou todos os nossos pecados. Então, irmãos, são verdades simples, que as nossas crianças nesse momento estão aprendendo lá na salinha, que todos nós devemos saber e compartilhar isso, e não se envergonhar disso, mas ser aquela pessoa que tem essa palavra, porque isso te dá autoridade, isso te dá autoridade, diante das pessoas. Quando eu até compartilhava com os meninos, a gente estava falando sobre autoridade essa semana, o conselho da igreja, e eu até falei com eles lá, por exemplo, quando eu era em 84, muitos anos, muitos não tinham nascido ainda, eu trabalhava em um banco, e mesmo novo convertido, mas eu não era assim, um novo convertido, assim, mas eu vivia um evangelho vivo, né? Eu era um funcionário novo, melhor dizendo, no banco. O meu posicionamento como cristão naquela instituição nos dava autoridade. Por exemplo, quando ia ter a greve na época, greve dos bancários na época, até os meus superiores lá no banco vinham para a minha mesa para nós discutirmos como que seria a greve dos bancários. Acabou que eu assumi uma liderança lá, até mesmo sobre os meus chefes. Como é que nós íamos organizar tudinho, como é que ia ser a greve, como é que ia ser o rodízio, o que ia funcionar, o que não ia. E assim, eu era novo no banco, e não participava das coisas que eles participavam, né, toda sexta-feira sair, ir para o bar, bebida, mas lá eu exercia um papel de cristão naquele lugar, e isso... E naquela época eu perguntava para mim, gente, mas por que eu tenho que decidir essas coisas? Por que essas pessoas vêm até mim? Pessoas em posição de autoridade sobre a minha vida, mas iam lá para poder conversar essas coisas. E acabava que não somente isso, mas muitas vezes naquele ambiente a gente aconselhava, a gente orava, a gente visitava pessoas,
E até hoje, né, há um tempo atrás mesmo, eu estava em um determinado congresso, uma mulher aproximou de mim, oi, Júlio, tudo bem? Eu não lembrava, você não está lembrando de mim? Eu falei, não estou. Eu trabalhava lá no banco, depois que eu converti, estou na igreja, eu sou pastora hoje, estou casado com esse que é meu esposo, pastor fulano de tal. Então, pessoas que a gente passou na vida dessas pessoas e fizemos uma diferença, demos para eles um testemunho. E é disso que Jesus está falando, né? É incrível, Jesus ressuscitou 40 dias, só uma palavra com os seus discípulos. Gente, o reino do céu, isso é urgente. Nós não estamos entendendo a urgência do Evangelho. Lá em Atos 19, versículo número 8, continuando no livro de Atos ainda, a gente vê o Evangelho ainda em Atos sendo pregado, né? Dizendo assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Paulo falando o tempo inteiro a respeito do reino de Deus. Em Atos 28, fala lá de Paulo chegando em Roma, para ser julgado por Nero, né? Paulo foi preso lá e foi julgado por Nero, aquele louco. E lá, Paulo, aguardando seu julgamento em liberdade condicional, em Atos capítulo 28, versículo de número 30 e 31, diz assim, a palavra de Deus, durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, todos os apóstolos, a mensagem que foi proclamada no mundo inteiro, é que Jesus Cristo é o Senhor. Arrependam-se, porque há só um rei no universo. Quando nós estamos falando nas epístolas, essa expressão reino não vai ser muito utilizada, e vai ser utilizada a expressão império. E na expressão império, o nome que vai ser usado é Senhor. É a palavra grega Kyrios, que quer dizer Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que era um título que era aplicado ao imperador romano, né? Os imperadores romanos evocavam para si esse título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a igreja foi acusada de rebelião, porque a igreja dizia, não, só há um Rei dos Reis, um Senhor dos Senhores, é Jesus Cristo. Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor do império. O imperador romano exerce autoridade sobre determinados povos, mas sobre o universo, sobre todas as pessoas do mundo, há um só Senhor. E isso matava os romanos de ódio, né? Porque eles queriam ser adorados e construíram templos em sua honra, construíram estátuas, como Adriano fez, templos à deusa. Roma foi se transformada até mesmo em uma deusa, né? Só Paulo vai usar no Novo Testamento a expressão Kyrios, que é Senhor dos Senhores, Kyrios, Senhor, 260 vezes. O reino de Deus só virá quando o Evangelho de Deus for pregado em todo o mundo. Então presta atenção. Mateus capítulo de número 24. É o que nós queremos encerrar meditando nessas referências. Mateus capítulo de número 24. Versículo de número de 1 a 4. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximavam para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse, perdão, irmão, né, eu estou lendo de 1 a 4, é o versículo 14. É o 14, eu vi de 1 a 4. Vamos direto para o versículo 14, pular aqui para o 14, né? Que diz assim,
e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo deve ser pregado em todas as nações da terra. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo deve ser anunciado a todos os povos, porque no céu vai habitar pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Todas as pessoas de todas as nações estarão pessoas para proclamar o evangelho. E eu encerro aqui, irmãos, lendo um texto muito conhecido dos irmãos, Mateus, capítulo de número 28. Mateus 28. Mateus 28, versículo número 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações. Isso aqui é interessante, irmão, porque Jesus está falando assim, olha, eu sou o Senhor do universo. Toda a autoridade do universo está sob as minhas mãos. Se você é meu discípulo, você reconhece isso. E se você reconhece que eu tenho autoridade sobre tudo e todos na terra e nos céus, então eu vou mandar vocês fazerem alguma coisa. Ele diz, portanto, vão e façam discípulo de todas as nações. É uma ordem, é um mandamento. Batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que lhe tenho ordenado a vocês, que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Irmãos, esse aqui é um mandamento dado à igreja. Você vê que ele fala assim, ó, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Né? Ponto. Portanto, então ele vai fazer a ligação dessas duas sentenças. Eu tenho todo o poder nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos, preguem o evangelho. Pregue o evangelho. Por isso que o nosso compromisso, irmãos, é com todos. O papel da igreja é gente. A nossa missão são pessoas. Né? A estrutura e os nossos programas existem para servir pessoas. O nosso foco são vidas, são almas. Porque o que Deus quer são vidas, são pessoas. Então, muitas vezes você acha que a igreja, você vê a igreja como um clube social, um lugar para seu filho encontrar e ter um bom ensinamento, ajudar na formação, um lugar para você se relacionar. Deixa eu falar um negócio para você. Isso aí acontece, mas esse não é o nosso alvo. O nosso alvo é te capacitar para que você possa obedecer esse mandamento do Senhor Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. E ele está falando, irmãos, é incrível, porque a forma como Jesus fala isso aqui, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ponto. Portanto, vão e façam discípulos. Assim, até parece um pouco assim, meio que ameaçador, não? Ele está falando quem ele é e o que é para eu e você fazermos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
ensinando-os. Não é só falar, é ensinar, é discipular, aguardar todas as coisas que eu vos tenho falado, é ministrar com essa pessoa, é ajudar essa pessoa, até que essa pessoa possa fazer a mesma coisa com outra pessoa. Essa é a missão que Deus deu para nós, irmãos. Foi para isso que eu e você fomos salvos. Nós fomos salvos para isso. Talvez você esteja um pouco frustrado, pensando assim, poxa, eu pensei que Jesus morreu porque eu era uma joia muito preciosa, né? Pessoas que pegam aquela parábola da pérola de grande valor e fala que Jesus fala assim que aquela história que o reino do céu é semelhante a um homem que achou uma pérola de grande valor num campo e foi lá e vendeu tudo que tinha e veio e comprou aquele campo para ter aquela pérola de grande valor. E as pessoas acham assim, tem pastores que já pregam assim, né? Irmão, essa pérola de grande valor é você. Jesus largou tudo no céu e você é essa pérola de grande valor. Irmão, não é nada disso. Você não tem essa bola toda, entendeu? Não é isso. Você não aqui está falando de uma pessoa que encontrou a pérola de grande valor, é Jesus. É quando você encontra Jesus na sua vida e larga tudo por amor a Jesus, segue a Jesus. Jesus é a pérola de grande valor. E eu encerro dizendo para os irmãos três mentiras que tem nas nossas mentes, que nos impede de fazer tudo que eu falei para os irmãos. Primeiro, 3 grandes fortalezas na mente. Cremos que somos dono da nossa vida e daquilo que temos. Nós achamos assim que a minha vida é minha, meu corpo, minhas regras, eu mando a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? E tudo que eu tenho é meu. Eu sou dono da minha vida, de tudo aquilo que eu possuo. Segunda fortaleza, cremos que podemos fazer tudo o que quisermos com a nossa vida e com o que temos. Eu não tenho que prestar conta de ninguém da minha vida. Uma vez eu ouvi isso. Tinha um irmão que estava agindo de uma forma equivocada na sua família. Eu fui na casa dele, fui conversar com ele. Sabe o que esse irmão falou para mim? Pastor, deixa eu falar um negócio, senhor. Daquele portão para fora, o senhor é meu pastor. Daquele portão para dentro, aqui em casa, quem manda sou eu. E eu cuido da minha família do jeito que eu achar melhor. E eu não vou falar o que aconteceu depois disso, porque da minha parte eu saí, né? Mas o que Deus fez com aquela pessoa, para ensinar para aquela pessoa que aquilo não era aquilo, eu nem vou falar para os irmãos, porque está na internet aí, depois o irmão pode até ficar chateado. Mas pensa assim, como é que Deus pegou uma pessoa e triturou assim, passou no liquidificador, assim, bem na peneira fina, até ele aprender que as coisas não é daquele jeito, não são daquela maneira, né? Terceira fortaleza, cremos ser legítimo vivermos para nós mesmos, achar que eu mereço, né? Esse é o comercial. Você merece uma vida melhor, você merece ser feliz, você merece esse carro, você merece essa casa, você merece isso, Nós achamos que é legal, é direito meu viver para mim mesmo, buscar a minha felicidade, né? Buscar viver em função de mim, sendo que o Evangelho, a felicidade não é algo que nós buscamos, mas é algo que Deus nos dá ao vivermos no centro da sua vontade. Amém? Que você possa realmente viver no centro da vontade de Deus. Que você realmente possa buscar a Deus de todo o seu coração. Que você possa proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que você realmente possa entender que você foi salvo por Senhor Jesus para proclamar as virtudes do reino de Deus. Anunciar o Evangelho. Se envolver com missões. Se envolver com evangelismo. Se envolver com os povos não alcançados. Se envolver com os irmãos que estão padecendo em outros lugares do mundo. A obra do Senhor está sendo feita no mundo inteiro, apesar de nós. Tem muitos irmãos dando a sua vida, muitos irmãos sendo mortos, muitos irmãos sendo perseguidos, para que esse Evangelho seja proclamado. E o mínimo que nós podemos fazer, irmãos, em relação a esses irmãos, é orar, é ajudar financeiramente, de acordo com a nossa possibilidade,
e aqui na parte que nos cabe, sermos nossos missionários na sua casa, na sua família. Ser um missionário gastando tempo com seus filhos, lendo a história bíblica com seus filhos, compartilhando, inteirando das tarefas que estão sendo ministradas na salinha. Compartilhar da vida, compartilhar da sua fé, compartilhe seja luz, seja sal da terra e luz do mundo. Compartilhe o evangelho do Senhor Jesus Cristo com as pessoas. Você não pode ver as pessoas morrendo, indo para o inferno e não ter empatia. Você tem que ter aquele amor que Jesus tinha, que nós lemos aqui em Mateus 9, né? Vendo Jesus as multidões e vendo que elas estavam padecendo como ovelhas que não têm pastor, sem direção, sem rumo. Irmãos, há uma solução para esse mundo perdido, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a resposta, Jesus é a resposta, e essas pessoas só conhecerão essa resposta através de nós. Jesus é o caminho, e a igreja, esse era o nome da igreja no início do século, né, do primeiro século. Sabe como é chamar a igreja do Senhor Jesus? Caminho. Esses aí são os do caminho, aqueles que vão, porque do caminho, Jesus disse, eu sou o caminho. Então nós somos aqueles que dá para o mundo uma direção, um senso de direção para conhecer a verdade. Amém?